Atenção, senhores ouvintes, atenção. Agora uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova exige renovação já, em todas as escolas do Brasil. O próprio manifesto se auto-intitula um documento um projeto de reconstrução educacional do Brasil. Extra, extra! Manifesto denuncia. República não consegue criar a escola que o Brasil precisa. Não é que a educação no Brasil esteja desorganizada. Eles usam esse termo no manifesto. Ela está inorganizada, quer dizer, ela ainda não se organizou. Univesp apresenta Educação em Foco. Os principais jornais do país publicaram neste mês de março de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Um ponto que o manifesto repete, e é um refrão o tempo inteiro, é que a educação tem que ser tratada da mesma maneira que os assuntos sérios estão tratados. A ciência evoluiu e a ciência da educação tem que evoluir. A chave para o progresso da sociedade seria, então, o pensamento racional iluminado pela ciência, que permitiria à população mesmo sair do estágio, como eles falavam, pré-lógico, irracional, e alcançar um nível de maturidade, de uma capacidade de planejar a própria vida, de interferir nos rumos da vida social de forma positiva, Dirigido ao povo e ao governo, o manifesto é assinado por 23 homens e 3 mulheres, educadores e intelectuais de renome, liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, conhecidos como os 3 cardeais da educação nova. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. O primeiro parágrafo é muito interessante, porque eles dizem a economia encontra o seu movimento, ela define o seu espaço, ela briga pelo seu lugar. E a educação, que é tão fundamental quanto a economia, pode inclusive parar a economia, não encontrou no nosso país ainda o seu espaço desta maneira. Então, se você pega o documento, você vê que em termos gerais, é um documento que está propondo a organização de um sistema nacional de ensino, As ideias dos pioneiros de 32 para a organização do ensino já estavam presentes nas reformas educacionais da década de 20. Essas reformas haviam sido feitas pelos signatários do manifesto em vários estados da federação. Este período da educação brasileira recebeu do pesquisador Jorge Nagli o nome Otimismo Pedagógico. Foi aí que teve a grande introdução do movimento da Escola Nova, que vem desde o final do século XIX. Ele vinha vindo e ele ganha então muita força na década dos 20. O manifesto propõe a grande reforma, a reforma das reformas, como escreveram os pioneiros. Na época, o Brasil vivia a efervescência política, social, cultural do tempo da Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas e pela Aliança Liberal. Ouvintes de todo o Brasil, imagine agora viajar no tempo. Imagine que um dos pioneiros da educação nova pode se transportar para o futuro. Como estará a educação em nosso país? Será que algumas dessas ideias do manifesto estarão presentes nas escolas do século XXI? Veja só, por que os alunos não estão na sala de aula? Gostei de ver. Aqui, o aluno é educado de acordo com as suas aptidões naturais. Vejo que os alunos estão fazendo um trabalho em grupo, como nós pioneiros havíamos preconizado. Ora, o que temos aqui? Um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Alunos assistindo a um filme dentro da sala de aula. Isso é muito eficiente para o aprendizado.
É como escrevemos. A escola deve utilizar todos os recursos formidáveis, como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio. Traz princípios, valores, propostas, né? Político-administrativas, concepções que rompiam com a estrutura que o ensino vinha tendo até então, né? Um ensino voltado, um ensino elitista, um ensino descolado do meio social, né? Um ensino, como eles chamavam, uma escola tradicional. Para raio do prédio, uma altura alta, e nós tivemos próximo... Com licença, desculpa interromper. Qual a sua graça? Ricardo. Professor, isso aqui é uma aula? É uma aula. É uma aula de geografia. O céu preto, né? Quanto que deu? 30 graus. 30, marca aí. Eu vou ler um trecho, professor, rapidamente, depois continuamos a atividade. É um trecho do manifesto que eu escrevi nos anos 30, que fala justamente sobre isso. Nessa nova concepção da escola, que é uma reação contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, a atividade que está na base de todos os seus trabalhos é a atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio indivíduo. O que distingue da escola tradicional à escola nova não é de fato a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas o estímulo constante ao educando, a buscar todos os recursos ao seu alcance, graças à força de atração das necessidades profundamente sentidas. Realmente, eu acho que esse tipo de atividade dá um estímulo maior ao educando. O senhor concorda com isso, não, professor? Concordo, porque a gente tem que explorar todas as nossas possibilidades. Aquela educação bancária que nós tínhamos, né, até alguns anos atrás, de professor ser o detentor do conhecimento e de chegar na sala e somente passar o conteúdo para o aluno, sem muitas vezes se importar se ele estava assimilando o conteúdo, é uma educação que já ficou um pouco para trás. Então o manifesto define o papel do Estado em relação à educação no país. O primeiro ponto que ele estabelece é que a educação é uma função essencialmente pública, ou seja, direito de todos, e para que ela seja aberta a todos, ela deveria ser responsabilidade do Estado. Então essa escola precisa, para ser aberta a todos, ela precisa ser gratuita, né? Para que a população que não tem condições de pagar possa frequentar. Ela deve ser obrigatória, obrigação tanto dos pais em colocar os filhos na escola, quanto do Estado em prover os meios para que as crianças frequentem a escola. Ela deve ser baseada na coeducação. Meninos e meninas juntos, conseguimos a coeducação. E a laicidade, que é o primeiro ponto de destaque, a ideia de que a escola deve ser neutra, né? Ela não deve constranger ninguém a seguir qualquer tipo de crença ou religião. Ora, o que temos aqui, um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bom, como qual a sua graça? Rosângela. Eu estou conhecendo a sua escola e me chamou a atenção que eu vi que há um crucifixo ali na outra sala e vejo também que tem uma imagem religiosa. Isso. Essa escola segue alguma doutrina religiosa? Não. É que eu acredito assim, essa imagem é minha, eu ganhei de uma professora e eu sou devota de Nossa Senhora, então eu deixei. E ali a gente acredita assim que estamos sendo abençoados pelo espaço todo, mas não é por nenhuma doutrina, não seguimos nada. Quando ele fala das capacidades biológicas, eles estão querendo contrapor, né, a essa diferenciação por classe social a hierarquia das capacidades, né? Eles acham que a escola, o fluxo, né, da educação escolar proporcionado pelo Estado, né, proporcionado pelas escolas públicas, deveria garantir aos alunos a progressão até o último grau, até o nível superior. Mas essa progressão não seria obrigatória, ela ficaria subordinada às capacidades de cada um. A educação deixa de constituir um privilégio determinado pela condição econômica e social do indivíduo para assumir um caráter biológico, com que ela se organiza para a coletividade em geral,
reconhecendo a todo indivíduo o direito a ser educado até onde o permitam as suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social. Isso acontece aqui, professora? Sim. De que forma? Na medida em que nós temos alunos de todos os segmentos da sociedade. Nós não privilegiamos ninguém. Um aspecto importante do manifesto é que vai ser uma bandeira de luta desses educadores pioneiros quando eles participam das reformas de ensino, atuam, né, na organização do ensino em vários estados, é a profissionalização do professor. Os pioneiros da educação nova proclamam: o erro capital do atual sistema de educação pública do Brasil é a falta de continuidade e a falta de articulação no ensino, dos jardins de infância à universidade. O plano dos pioneiros é dividir a instrução em 4 grandes períodos: escola infantil, escola primária, escola secundária e educação superior. A escola secundária é o ponto em que o caráter da sociedade de classes, da sociedade discriminatória, né, que o Brasil sempre teve, aparece de forma mais contundente, né? A população pobre vai terminar ali o seu processo de escolarização, vai trabalhar, vai seguir um ramo, né? Vai ter atividades profissionais, né? Do curno, no sentido vai entrar para o mercado de trabalho e vai ser mão de obra. E as elites teriam, então, a partir da educação secundária, uma formação geral, humanística, que permitiria que elas continuassem os estudos em nível superior, e aí mesmo o manifesto reconhece, é o ensino superior que forma as elites, né, as elites dirigentes, as elites mais capacitadas para conduzirem o país, para interferirem nos rumos da nação. A educação secundária deveria romper com esse caráter, com a separação, né, entre a educação humanística para as elites e uma formação técnica profissional para o restante da população. Estamos chegando ao final de nossa transmissão. Vamos terminar com uma reflexão para os senhores ouvintes. Nós temos uma missão a cumprir. Insensíveis à indiferença e à hostilidade, em luta aberta contra preconceitos e prevenções enraizadas, caminharemos progressivamente para o termo de nossa tarefa, sem abandonarmos o terreno das realidades, mas sem perdermos de vista os nossos ideais de reconstrução do Brasil na base de uma educação inteiramente nova.